vamos começar novamente. Hoje é o dia 14 do livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E então, dia 14, o tema é Quando Deus Parece Distante. Em Isaías, capítulo 8, versículo 17, está escrito: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele, e nele ponho minha esperança. Deus é real, e não importa o que você sinta. Ok? Olá, boa noite, gente. E a mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor e dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Olá, gente, boa noite, graça e paz. Então, quando Deus parece distante, é porque nós não estamos sentindo a sua presença, mas não que ele não esteja junto conosco, né? Ele se escondeu de seu povo, quer dizer, o seu povo não o percebia, não o via, mas ele estava ali. Nem sempre você se sentirá próximo de Deus, né? E aí que fica difícil a adoração, quando nós estamos achando que Deus não está ouvindo as nossas orações, que Deus não está junto conosco. Quando chegamos a esse ponto, nós acabamos tendo dificuldade de adorá-lo, mas a gente tem que superar essa situação, porque isso é simplesmente um teste dentro do nosso relacionamento com Deus, né? Dentro de todo relacionamento tem afastamentos e tem aproximamentos, mas Deus vai querer saber se nós estamos crescendo de verdade, por isso passaremos por testes, né? Dentro da Bíblia, a gente vê que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas, assim mesmo, muitas vezes, nos Salmos, a gente pode estar verificando Davi ali, reclamando da aparente ausência de Deus, né? Que ele falou em vários pontos assim: Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Por que te esqueceste de mim? Por que estás tão distante? Por que ignoras meus pedidos de socorro? Por que me abandonaste? Esses versículos estão todos em Salmos 43, 2, 44, 23, 74, 11, 88, 14, 89, 49. Então, em vários pontos da Bíblia, Davi falou de sentir esse afastamento de Deus. Mas é óbvio que Deus não nos abandona. E Davi também sabia disso. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Você sempre sentirá a minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Há momentos que ele parece ter desaparecido da nossa vida, em pleno combate. Geralmente é dentro de uma luta que ele faz isso. Mas muita gente, quando chega nessa situação de sentir que Deus não está respondendo suas orações, que Deus não está por perto, nós entramos em desespero, oramos um pouco mais, vamos atrás de ver o que está incomodando o nosso coração, qual é o nosso pecado que está nos afastando dele, mas ele só está colocando a gente à prova. Na verdade, não há nada errado. Trata-se de uma parte da provação, do amadurecimento da nossa amizade com Deus. Todo cristão passa por isso, pelo menos uma vez. Geralmente, várias vezes. E é doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da nossa fé. Rick Warren escreveu assim para nos acalmar diante de uma situação em que nós estejamos passando por sentir um afastamento de Deus, né? Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado pode nos afastar dele, pode prejudicar a amizade com Deus, né? E também entristecemos o Espírito Santo quando estamos em pecado. Mas, frequentemente, esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, obedecer a Deus e confiar nele, mesmo quando não sente sua presença, onde você não sente evidências da ação divina na sua vida? E Jó também escreveu muito sobre o não sentir a presença de Deus. Lá em Jó 23, de 8 a 10,
Ele: vou para o Oriente, mas lá não está. Vou para o Ocidente, não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando. E quando me puser à prova, como o ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Né? Então, mas mesmo diante dessa insegurança de não sentir a presença de Deus, Jó declara a confiança dele no Senhor. Mas, nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Esse é o nosso grande erro. Não podemos cair nesse erro de buscar sentir a presença de Deus em vez de buscar a Deus. Sim, como o pastor Marcos comentou, o silêncio de Deus não significa ausência, mas um tempo de crescimento para nós. Que nós possamos entender, nesses momentos que passarmos, que tudo isso é puro amor de Deus para o nosso crescimento, né? Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que ele existe. Mas à medida que você cresce na fé, ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação da sua presença são coisas diferentes. Uma é fato, outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção, né? Que nós possamos estar atentos a isso. E diante das dificuldades, algumas vezes ele responde de pronto, mas muitas vezes ele vai nos deixar de molho, aguardando, para saber se nós confiamos nele mesmo ou não, né? Como que está a nossa fé? Deus se agrada quando nós tomamos atitudes de fé. E as situações que mais põem a nossa fé à prova são aquelas que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso aconteceu com Jó. Num único dia ele perdeu tudo: família, casa, negócios, saúde, tudo que ele tinha ele perdeu. E por 37 capítulos na Bíblia, Deus esteve calado. Ele não se manifestou. E daí, como louvar a Deus numa situação dessa? Mas Jó fez assim. Então prostrou-se com o rosto em terra e em adoração disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 1, de 20 a 21. Né? Não é nada fácil, mas Jó conseguiu, e ele nos ensinou o caminho de como fazer, de confiar em Deus em qualquer situação. Não importa, por mais dura a experiência que estejamos passando, nós podemos confiar em Deus. O Pai está sempre conosco. E uma coisa que é interessante, que tanto Jó quanto Davi foram sempre muito sinceros e dizer exatamente o que estava sentindo para Deus. Então, que nós possamos também aprender essa lição de que nós temos que ser sinceros para com Deus. Se estamos com raiva, falar: Deus, estou com raiva. Se eu estou feliz, Deus, eu estou feliz. Deus, eu estou confusa e pronto, abri o coração para Deus, né? Jó fez isso. Não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Em Jó 7:11, ele disse assim para Deus, né? E já em Jó 29:4, ele falou: como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Então, Deus pode lidar com as suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações também. Então, nós podemos ser totalmente sinceros com Deus, ok? E também admitir o seu desespero para Deus pode ser a sua declaração de fé, né? Crie, por isso falei,
estou completamente arruinado. Davi falou isso, escreveu isso em Salmos 116, 10. Simplesmente reconhecer. Então, aqui, em primeiro lugar, Davi acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria a sua oração. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os seus sentimentos e ainda assim ele o amaria. Então não coloquemos o amor de Deus à prova das situações que nós estamos passando. Ele está nos provando se nós temos com total confiança nele ou não. E concentre-se na verdade que Deus é imutável. Independente da circunstância, de como que você esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Deus é bom, Ele me ama, Ele está comigo, sabe pelo que estou passando e preocupa-se comigo e tem um bom plano para a minha vida. Né? Raymond Edman disse, nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Então, quando nós estivermos em situações que sejam consideradas escuras, sombrias, difíceis, não esqueçamos das promessas de Deus, né? Ele nos entregou várias promessas e que a gente confie no que ele disse, né? Em Jó também tem muitas e muitas passagens onde diz, ele é bom e amoroso, em Jó 10, 12, ele é todo-poderoso, em Jó 37, 5, 23, 42, 2, ele repara em cada detalhe da minha vida, Jó 23, 10 e 31, 4, ele está no controle, Jó 23, 10 e 31, 4. Ele tem um plano para a minha vida. Jó 23, 14. Ele vai me salvar. Jó 19, 25. Então, mesmo passando por tamanha desgraça de uma vez só, Jó reconhecia o amor de Deus, a imutabilidade de Deus. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. A ausência de Deus nas circunstâncias, Jó se apagou a palavra de Deus. Ele disse, não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, mas dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23, 12. Muito forte isso, né? Ele não se afastou dos mandamentos de Deus. O que Deus disse é o que sustentou Jó. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Jó 13, 15. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você está adorando da maneira mais profunda, apesar de sentimentos conturbados. Então, apesar da gente estar passando por dificuldades, se nós confiamos no Senhor, essa é uma forma de adoração profunda. Nós podemos estar sempre lembrando do que Deus fez por nós. Quando nós sentimos qualquer abalo com relação a alguma situação difícil que estejamos passando, lembremos do que Deus fez por nós. E isso está... Bom, nós temos que estar agradecendo a Deus, mesmo que se Ele não tivesse feito mais nada, só pelo fato dele ter enviado Jesus Cristo para nos salvar, nós teríamos que estar agradecendo a Ele a cada instante de toda a nossa vida. Porque Deus, o Filho de Deus, morreu por nós. Ele é o maior de todos os motivos para nós adorarmos a Deus. Infelizmente, nós acabamos esquecendo daqueles detalhes cruéis pelo qual Jesus Cristo passou, da tortura e do sacrifício. A familiaridade gera complacência.
Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado, até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado, escarnecido, coroado com espinho e cuspido de forma humilhante. Ultrajado e ridicularizado por homens cruéis, ele foi tratado pior que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam insultos, rindo-se de afirmação de que era Deus. Nós não gostamos dessa imagem, né? Não gostamos muito de lembrar da figura de Jesus Cristo sendo açoitado, sendo cuspido. Nós não podemos esquecer que Deus fez tudo isso para que nós fôssemos libertos da condenação eterna. Não podemos esquecer que Jesus Cristo pagou o preço por nós, em obediência ao Pai. E no último instante, quando Deus desviou os olhos de Jesus, ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus podia ter se salvado, mas se assim o fizesse, nós não seríamos salvos. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento, porque Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade. Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Está em 2 Coríntios 5, 21. Jesus resistiu todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuo e justifica nunca mais perguntar por que motivo devemos ser gratos a Deus. Quando você se sente abandonado por Deus, e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda. Então, que nós possamos todos os dias adorar a Deus, tendo fé no que ele falou e não nos deixando abater nas situações difíceis, porque tudo passa. Que nós possamos reconhecer a Deus como um ser imutável, e que nós sejamos sinceros sempre com Deus, com todos os nossos sentimentos, tudo que passamos, todos os dias falar tudo que se passou e abrir o coração para Deus. Ele sabe o que estamos sentindo, mas Ele espera que a gente fale para Ele o que estamos sentindo nesse dia, quando as coisas vão bem ou quando as coisas não vão bem, que a gente possa estar confiando, porque Deus cumpre o que Ele promete e nós podemos estar confiando plenamente nele. E nunca se esquecer o quanto Ele nos ama e o sacrifício que Ele fez por nós. Então, nesse dia 14, vamos estar pensando sobre o nosso propósito de vida. E um tema para reflexão: Deus é real, a despeito de você como se sente. Então, não importa o que sentimos, o que nós estamos passando, como estamos nos sentindo, se nós sentimos a presença de Deus ou não. Deus é real. E essa busca de só sentir a presença de Deus é uma busca muito rasa. Nós temos que ser mais profundos em buscar a presença de Deus. Buscar a Deus é o que importa. Agindo com fé, sendo sinceros para com Deus. Um versículo para memorizar. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Hebreus 13, 5. Ele escreveu. Ele deixou escrito para que nós nunca nos esqueçamos que Ele nunca nos deixará e jamais nos abandonará.
Então, que nós estejamos memorizando esse versículo para lembrarmos na hora difícil que Ele está conosco. Uma pergunta para meditar. Como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Então, o que podemos fazer? Nós podemos estar declarando louvores, adorar, cantar, ler a palavra, porque na palavra Ele vem e fala conosco a cada situação, né? Deus, Ele é maravilhoso e Ele tem tido tanta misericórdia das nossas fraquezas, mas que a gente sabe que podemos contar com Ele. As pessoas ao nosso redor, nem sempre podemos contar, mas com Deus é certo, nós podemos contar com Ele. Glória a Deus. Amados, eu não gosto de falar muito, e foi um pouquinho rápido esse estudo hoje, mas que a gente nunca se esqueça que Deus está sempre presente, sempre presente. Às vezes Ele vai deixar-nos no silêncio, mas para a gente se lembrar que Ele nunca se esquece de nós. Ele nunca nos deixará, né? Então, que a gente possa estar sempre buscando na palavra as orientações do Senhor e que também possamos estar nos lembrando do seu grande amor e da imutabilidade de Deus, da onipresença de Deus. Ele está sempre conosco. Nós não precisamos sentir a sua presença, basta que nós confiemos na presença dele, ok? Amém. E boa noite para todos. Bom descanso e domingo aguardamos todos para o culto às 10h30.